TV Japi, o canal 3 da NET. Estamos ao vivo na segunda-feira, às 8h30 da noite e na reprise no sábado, às 2h da tarde. Hein? Que beleza, hein? Que fase maravilhosa, sempre destacando as informações do Paulista de Jundiaí. E olha, o Paulista que deve ter o seu presidente saindo do cargo, né? Que fase maravilhosa. Como assim, né? O Paulista que teve o mesmo presidente 11 anos e agora, porque saíram os dois vice-presidentes, Eduardo Palhares também quer sair e deve já nas próximas semanas deixar o cargo. Terminantemente contra eu sou essa atitude, certo? Porque se ele ficou 11 anos, o mesmo presidente, por que sair agora? Primeira coisa, o regime é presidencialista. Não é porque saíram os dois vice-presidentes que o presidente se sente traído, não. O regime é presidencialista, certo? Carla, e qual a enquete dessa semana? Boa noite, Marcelo. A enquete dessa semana é a seguinte: você está satisfeito com as contratações do Paulista para o Campeonato Brasileiro da Série D? Alternativa A: não. Montamos mais uma vez um time horroroso, tanto que o Paulista perdeu o amistoso de um time de quarta divisão. Ou alternativa B: sim. Vieram jogadores da cidade, como Lucas e Julinho, e o Armando Bracali saberá conduzir bem o Paulista no Campeonato Brasileiro. Carla, tá aí então a enquete da semana. O Paulista que fez o primeiro amistoso, jogo-treino, na última sexta-feira e perdeu de 2-1 no Jaime Sintra do Desportivo Brasil, time da quarta divisão de São Paulo. É claro. E na verdade, a felicidade do Paulista em 95 foi a chegada do Lozano Paulista. Muita gente fala, o Paulista foi vice-campeão e subiu. Não. Quem salvou o Paulista foi o Lozano Paulista, porque no primeiro turno desse mesmo campeonato, o Paulista era o último colocado, fatalmente ele seria rebaixado. Lozano Paulista chegou em Jundiaí, praticamente assumiu o time para o segundo turno. Ele tinha a obrigação de vencer 6 partidas, empatar uma, para subir como vice-campeão, porque não iria alcançar o Noroeste, que já era o líder. O Paulista tinha uma verdadeira máquina de jogar futebol, principalmente o lado esquerdo ali com o Edu Lima e o Alex Oliveira. E não tinha poucos jogadores da época que foram revelados pelo time do Paulista. O Marcos Garcia era goleiro do Guarani, o Mauro, o André Luiz. Tinha o Eduardo, que jogou na Portuguesa, chegou até a seleção brasileira. Tinha o Alberes, tinha o Pipoca, que foi uma revelação com 15 anos. O meio de campo jamais eu vou esquecer, o Alexandre Silva, Alex Oliveira e Toninho Cerezo. E um ataque onde tinha o Edu Lima, com certeza, em 95, foi a melhor fase do Edu Lima na carreira como jogador profissional. O Edu Lima jogou muito em 95, o Edu Lima jogou muito em 95. Esse time era maravilhoso, na verdade. Tinha também, né, Cobrinho, o nosso Wilson, zagueirão, estava surgindo aí para o futebol. O Wilson que hoje faz testes também. Aliás, testes não, né? Ele está aperfeiçoando a forma física e quem sabe o Wilson não fica para jogar na Série D também, né? E claro, poxa... Eu tive 9 anos, joguei 9 anos no Paulista, contando com o time de base, né? Que era infantil ainda. Mas eu só fui pro profissional em 61. Tá? Agora em 61, tinha 18 anos, estava no quartel ainda, e quem era o técnico era o Bonassi, era o sargento, hoje acho que é capitão, né? Isso. Hoje é comentarista, na comentarista. verdade, né? E em 61, então daí em 61 eu disputei o Campeonato Paulista. Em 62, Paulista não disputou. É como o Cobrinha está falando, teve épocas piores. Em 62 o Paulista não atuou. Aí eu voltei em 63 Paulista. E depois de 63, eu joguei acho que um ano, em 64. Sei que em 64 eu voltei para times amadores, né? Fiz aí uma reversão. Agora eu nem esperava mais voltar no Paulista em 69. E foi nessa que o Cobrinha estava falando aí, que nessa seleção amadora, que esse ano o Paulista precisava montar um time para disputar com esse torneio, né? O torneio José Emílio de Moraes. E então ele precisava de jogador. Aí o Paulista contratou alguns jogadores de fora e completou com esses jogadores aí que ele falou aí, 12, 13 jogadores, né?
jovem. Acho que o mais velho era eu, né? Tava na pessoa de destaque final até semana que vem, Orlando. O destaque final foi porque o Guarani pensou da mesma forma no ano passado, montar uma equipe para o campeonato da Série C e para o Campeonato Paulista. Conclusão, subiu na C e caiu no Campeonato Paulista. Ou seja, o time para o Campeonato Paulista tem que ser muito mais forte do que da Série D ou da Série C. E se os dirigentes do Campus Pelé quiserem aprender como se faz futebol, ou da forma que eles acham que devam aprender, que é o certo, façam uma visita ao Deportivo Brasil, onde em Porto Feliz já tem um centro de treinamento pronto, que não fica em prancheta e não fica só no papelzinho ou na internet. Lá está pronto para receber uma seleção na próxima Copa do Mundo. Um abraço, foi um prazer participar do programa, principalmente de ter o Cobrinha aqui do meu lado, que aprendi muito com ele. Maravilha, Orlando Gaeta. Carla Fonseca, o resultado final da nossa enquete, qual era a pergunta, como ficou? Boa noite, até semana que vem, Carla. Você está satisfeito com as contratações do Paulista para o Campeonato Brasileiro da Série D? E com 73% dos votos ficou a alternativa A. Não. Montamos mais uma vez um time horroroso. Tanto que o Paulista perdeu amistoso de um time de 4ª divisão. E com apenas 27% dos votos, ficou a alternativa B. Sim, vieram jogadores da cidade, como Lucas e Julinho, e o Armando Bracalho saberá conduzir bem o Paulista no Campeonato Brasileiro. Maravilha, Carla, obrigado. Quer dizer que reconheceram você numa churrascaria, Carla? Que beleza, que história foi essa, hein? Conta pra gente. Ontem, um casal de senhores foi lá perguntar se eu era Carla Fonseca do Futebol Sport Show. Que beleza, hein? Tá vendo, Carla? Que fase tá vivendo, hein? Obrigado e boa noite, Carla. Boa noite. Maravilha, então. Com o Rodrigão na câmera, Luana no Master, o Elinho na edição, eu, Marcel Capretes, me despeço. E lembrando, né, Orlando, que tem o resumo do programa toda semana no YouTube, no site do Marcel Capretes, no www.marcelcapretes.com.br. Orlando Gaeta me ajuda demais, faz a edição e posta o vídeo. Grande Orlando Gaeta. Ao vivo, segunda-feira, 8h30 da noite. E a reprise no sábado, às 2 horas da tarde. Obrigado pela audiência, um abraço, tchau.